Fala pessoal, começando mais uma aula de conhecimentos bancários e agora eu vou começar a trabalhar com você como tudo aquilo que você viu nas aulas anteriores se materializa no Brasil. Agora eu vou entrar num tema que despenca em prova e que é obrigatório. Eu não conheço prova de banco, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Imobiliários, bancos todos. Eu não conheço nenhuma prova de banco em que em conhecimentos bancários não tenha o Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Porque, na verdade, qual que é a estruturação que nós precisamos trabalhar? E eu vou montar o esqueleto para você entender, para depois particularizar. Vamos lá. Nós temos, ao longo dos anos, como você viu nas aulas anteriores, a formação do Sistema Financeiro Internacional, que hoje ele é chamado de Sistema Financeiro Global. E o Sistema Financeiro Internacional ou Global, ele é baseado nos acordos de Basileia e ele é estruturado nas instituições internacionais, FMI, Banco Mundial e por aí vai. Só que, na verdade, você precisa, como eu comentei com vocês, de regulamentação dos países. E os países têm o seu sistema financeiro nacional. O Sistema Financeiro Nacional ele não é um órgão público, nem uma entidade da indireta, nem uma pessoa jurídica. Ele é um conceito. É igual ao governo. Ninguém presta concurso para o governo. Não existe a pessoa jurídica governo. Então o governo ele é estruturado através de órgãos, estruturas, poderes. Né? Óbvio, né? Governo é uma coisa, nação é outra. Então, o Sistema Financeiro Nacional é um conceito. E esse conceito foi sendo formado durante anos. Esse conceito ele foi sendo formado durante os acordos de Basileia e antes disso, desde os anos 30, que os países eles discutem essa questão da participação internacional das instituições bancárias. Então, o Sistema Financeiro Nacional, daqui a pouquinho eu vou particularizar, eu só estou montando o esqueleto para você, ele é formado por dois tipos de instituições. Ele é formado por instituições normativas e por instituições de intermediação. O que são? Aqui tem entidade da indireta, aqui tem instituição privada, aqui eu tenho as instituições propriamente ditas, para você entender. Então, o que são inicialmente as entidades normativas? E aí eu vou dar só um exemplo de entidade normativa e entidade de intermediação. Entidade normativa é o Banco Central do Brasil. Entidade de intermediação é o Banco do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou detalhar todas. As entidades normativas, elas não oferecem produtos e serviços bancários para você. Você não abre conta no Banco Central, você não abre conta no Conselho Monetário Nacional. Então as entidades normativas, elas têm não o Banco Central especificamente, mas as entidades normativas como um todo têm a função de regulamentar e fiscalizar as entidades de intermediação bancária. E as entidades de intermediação bancária são que nos fazem empréstimo, que você abre conta, que você tem cartão de crédito, de débito, CDB, RDB e assim por diante. Crédito rural. Então as entidades de intermediação, elas atuam no mercado, sendo intermediários entre a pessoa física e jurídica, ou seja, nós, e o Sistema Financeiro Nacional. Então aqui eu tenho instituições que oferecem produtos
e serviços bancários. Esse esqueleto é igual morfologia na gramática. Esse esqueleto é igual princípios da segurança da informação na informática. É igual tabela verdade, você entendeu, né? No raciocínio lógico. Tem que saber, tem que conhecer, tem que estruturar. Então, dito isso, essa divisão entre entidades normativas e entidades de intermediação, vamos à teorização. Então vamos lá para a leitura do texto inicial, retirado do próprio site do Banco Central do Brasil. O sistema financeiro nacional pode ser definido como um conjunto, como eu expliquei para você, né, de instituições financeiras e órgãos que regulam, executam e fiscalizam as operações relacionadas à circulação de crédito e moeda, ou seja, é um sistema organizado que visa manter a estabilidade econômica do país. Vem comigo. Ué, como assim? Mas os caras não querem fazer empréstimo? Mas os caras não querem me endividar? Mas os caras não querem me dar um cartão de crédito com limite alto para eu não poder pagar depois? Vamos entender uma coisa. Deixa eu dar um exemplo que você vai claramente entender o que esse texto do Banco Central quer dizer. O Banco Central, ele alterou há 2 anos atrás a regra que as instituições de intermediação, os bancos comerciais, como o Banco do Brasil, podiam lidar com o rotativo do cartão de crédito. Então, como que funcionava antigamente? Lembrem que são as entidades normativas, em particular o Conselho Monetário Nacional. Durante o curso, eu vou te apresentar todas as entidades normativas no detalhe, porque cai em prova. E as entidades de intermediação, aqui é uma apresentação. Então, o Banco Central, ele alterou a regra do rotativo, porque o rotativo estava endividando muito as pessoas. Porque todo mundo sabe o que é rotativo do cartão, né? Vou pagando o mínimo, vou pagando o mínimo, vou pagando o mínimo, e quando eu vejo, o bolo tá enorme. E aí mudou, não pode mais pagar no rotativo, não pode mais pagar o mínimo lá do rotativo. O valor para você continuar rodando o seu cartão. Então agora, eu vou falar disso, vou trabalhar disso na aula de cartão de crédito. Você paga o mínimo, mas depois você tem o cartão cancelado e você tem que negociar a dívida. Então é uma forma clara de você entender como que o sistema financeiro nacional, ele estabelece, como diz aí, a saúde financeira do país e do cidadão. É através dessas regras e normatizações. Perfeito? Voltando para a leitura do texto de apoio teórico. Assim, estabelece regras, e ó, é o que eu falei, ó. Assim estabelece regras e normas sobre a concessão de crédito para evitar um endividamento excessivo das pessoas e da população. O sistema financeiro nacional é dividido entre entidades normativas e de intermediação. Vem comigo. Muito se falou, por conta da crise de coronavírus 2020, 2021, sobre créditos. E muito se falou sobre o crédito do pequeno produtor e principalmente do microempreendedor individual. Então, por exemplo, pode parecer uma coisa simplista e óbvia, em que se as pessoas estão quebrando, se as pequenas empresas, por conta da situação de distanciamento social do coronavírus, estão quebrando, você simplesmente cria uma linha de crédito para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor individual. O problema é que quando é óbvio que os bancos querem, porque os bancos eles não criam as regras, porque os bancos eles não fiscalizam, porque o governo ele não indica diretamente o presidente do Bradesco ou do Banco Itaú, ele indica os presidentes, os diretores dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, que tem outra característica. Então, quando você estabelece que você vai oferecer uma linha de crédito para um determinado setor da atividade econômica, você precisa saber sobre causa e efeito o tempo todo. Você precisa saber... Desculpem. Você precisa saber exatamente quando você vai oferecer uma linha de crédito, qual é a possibilidade de você endividar aquele coletivo que você emprestou para não poder mais arcar. Perfeito? Então essa é a estruturação inicial do Sistema Financeiro Nacional.
Continuando a leitura para a gente estruturar, continuando a leitura para a gente caracterizar, e aí estamos começando a preparação de fato para o concurso do Banco Central, para o concurso do Banco do Brasil. Continuando aqui o conteúdo. O que são as entidades normativas? E agora eu vou começar a desenvolver, né? Agora eu vou começar a particularizar, agora eu vou começar a listar para você quais são, afinal de contas, estas tais entidades. Entidades normativas ou de supervisão. Tomem cuidado porque pode aparecer desse jeito também em prova. O QOL é formado por instituições que, além de estabelecerem as regras e diretrizes de funcionamento, também definem os parâmetros de intermediação financeira e fiscalizam a atuação das instituições operativas. Então, vem comigo. Na aula de Banco Central, eu vou detalhar para você, eu já fiz uma solicitação para o Banco Central intermediar um problema que eu tinha com o banco de quitação de financiamento de automóvel. Eu financiei um automóvel, deixa eu ver para esse lado. Eu financiei um automóvel por uma entidade de intermediação bancária e eu quis quitar. Eu comprei uma moto, quis quitar, e aí o banco ele me deu um desconto no financiamento que não tirava todos os juros do financiamento. E aí eu me dirigi ao Banco Central, fiz uma solicitação para o Banco Central intermediou, fiscalizou, e o banco privado rapidinho deu lá o desconto que eu precisava. Então, essa aula é uma aula de apresentação da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, porque depois, nas aulas seguintes, eu vou listar entidade por entidade. Porque, meu irmão, é a principal matéria de banco, né? É a matéria mais importante de banco. É a matéria que faz toda a diferença em banco. Deixa eu conectar aqui para ir acompanhando os slides que eu vou apresentando. Então, nesse sentido, você vai gerar vantagem competitiva assistindo essas aulas para quando sair Banco Central e Banco do Brasil. Vamos para as entidades normativas, ou seja, vamos para as entidades que determinam política financeira no Brasil. Vamos uma por uma para a gente conhecer, vamos lá. Em primeiro lugar, Conselho Monetário Nacional. Pessoal, vem comigo que tem um baita problema. Quando eu for trabalhar com vocês, particularmente o Conselho Monetário Nacional, Conselho Monetário Nacional, eu já estou antecipando que vai dar um baita problema para a prova. Sabe por quê? O Conselho Monetário Nacional é a instituição que determina a política financeira no Brasil. Então, o Conselho Monetário Nacional, depois eu vou particularizar na aula dele, ele determina as bases para toda a política financeira. E qual é a composição? E esse é o problema, né? Qual é a composição? Deixa eu só deixar aqui para acompanhar os slides. Ops. Problemas técnicos. Qual é a composição original do Conselho Monetário Nacional? Na verdade, o Conselho Monetário Nacional ele foi criado dia 31/12/64. E a sua composição é ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Se você entrar agora, em 2021, no site do Conselho Monetário Nacional, vai aparecer essa composição. Só que tem um pequeno problema. E o pequeno problema
é que continua existindo o presidente do Banco Central. Mesmo que o governo tenha determinado a autonomia do Banco Central, existe o presidente do Banco Central, mesmo com a sua autonomia, o presidente do Banco Central continua sendo indicado pelo presidente da República, continua sendo sabatinado pelo Senado Federal, só que a diferença agora é que ele vai ter um mandato de 4 anos estabelecido pela autonomia do Banco Central, que eu vou trabalhar nas aulas de Banco Central. Só que o problema é que não existe desde 2019 Ministério da Fazenda. Não existe desde 2019 Ministério do Planejamento. Por que não existe, Rezende? O que aconteceu? Aconteceu que na reforma administrativa e na reforma ministerial do início do governo Bolsonaro, esses 2 ministérios foram fundidos no Ministério da Economia. Então nós não temos mais ministério, nós não temos mais MPOG. Nós não temos mais esse ministério. Então, esse é o problema, né? O problema, literalmente, é que hoje a composição mudou e os caras não atualizaram. Então, qual é a composição atual do Conselho Monetário Nacional que determina as bases da política financeira? Ministro da Economia, secretário nacional da Fazenda, porque, na verdade, quando esses ministérios, e assim como o Ministério do Trabalho, 7 ministérios foram fundidos para criar o chamado Superministério do Paulo Guedes. Então, quando você cria esse superministério, você cria secretarias nacionais. Então, a atual composição do Conselho Monetário Nacional, ou seja, as 3 pessoas que determinam a política. E aí o Conselho Monetário Nacional, quando eu for trabalhar a aula em específica dele, você vai perceber que, por exemplo, ele determina qual é o índice planejado de inflação, de crescimento econômico, de movimentação de tendência de taxa básica de juros para um dia da economia brasileira. Em síntese, o resumo da ópera é que o Conselho Monetário Nacional ele determina a política financeira orçamentária. Então, nesse sentido, o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, o secretário nacional do Tesouro e o presidente do Banco Central. Perfeito? Continuando, vamos conhecer as demais instituições do sistema financeiro nacional, ou seja, como que o Brasil, na prática, estabeleceu Basileia. Banco Central do Brasil, vamos lá, Bacen. Vem comigo. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Se você estivesse preparando para o concurso do Banco Central do Brasil, tanto para técnico quanto para analista, é evidente que vai cair muita questão sobre a estrutura do Banco Central, sobre o funcionamento do Banco Central, sobre toda a estruturação específica do Banco Central. Mas o problema é que se você for prestar concurso para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para a Comissão de Valores Mobiliários, para o Banco do Rio Grande do Sul, também vai cair. E por que também vai cair? Porque o Banco Central ele tem direta relação com as entidades de intermediação. É o Banco Central que autoriza o funcionamento dos bancos e é o Banco Central que fiscaliza os bancos. Então é óbvio, né, que eu não vou entrar aqui na particularidade do Banco Central, porque eu terei várias aulas específicas para isso, mas o Banco Central do Brasil, ele tem, por exemplo, entre suas funções, além de fiscalizar, então como que é a relação entre Banco Central e Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional, ele determina a política financeira no Brasil. Determina a política para o sistema financeiro como um todo, né, considerando a macropolítica. E é o Banco Central do Brasil que faz o trabalho de regulamentação e fiscalização. Na prática, essa é a divisão, né? É óbvio que os 3 membros do Conselho Monetário Nacional, Paulo Guedes, presidente do Banco Central e secretário nacional do Tesouro, eles não vão ficar fiscalizando os bancos, né? Eles não vão ficar respondendo à reclamação do Rezendão que o financiamento da moto, blá, 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 blá. Então, quem faz isso é o Banco Central. Então, o Banco Central, entre as suas atribuições,
ele autoriza o funcionamento dos bancos. O Banco Central do Brasil, ele controla a Casa da Moeda, que é, na verdade, quem fabrica dinheiro. O Banco Central do Brasil, ele tem uma função extremamente importante, extremamente relevante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, que é ter o Comitê de Política Monetária. E o Comitê de Política Monetária, lembre que isso aqui é só uma introdução às instituições. Ele determina a taxa básica de juros para um dia da economia brasileira, que é a taxa Selic. Então, só para você entender, quanto mais barato é o dinheiro, menor é a taxa Selic, menor é os juros no financiamento, no empréstimo. Quanto maior a taxa Selic, maior os juros. E no Brasil, durante muito tempo, principalmente a época da hiperinflação dos anos 80, como eu já expliquei para você em aulas anteriores, nós temos uma situação um pouco bizarra. E qual é a situação bizarra? Né? Quando, assim, genericamente, quando você tem o aumento da taxa Selic, você tem o dinheiro ficando mais caro, as pessoas gastando mais, a economia tendo menor liquidez. Porque, afinal de contas, quando você tem o dinheiro mais caro no financiamento, você tem uma política restritiva econômica, não é uma política expansionista. E durante muito tempo no Brasil, em particular no governo Sarney e Collor, você tinha um aumento absurdo da taxa básica de juros para um dia da economia, para você diminuir o consumo, para que você controlasse a inflação, porque afinal de contas, quanto você tem menor procura, você tem menor demanda e você tem uma pressão para baixar os preços. E isso se mostrou uma política completamente burra, limitada, né? Hoje em dia eu imagino que tenha quase consenso aí dos economistas, tanto liberais quanto progressistas, que na verdade você aumentar os juros para diminuir a movimentação de mercado, para diminuir a liquidez, para tentar fazer uma pressão inflacionária para baixo, é uma política extremamente limitada. E o problema é que E o grande problema é que você tem uma situação completamente complicada no que tange ao consumo, né? E, na verdade, o consumo é uma das formas de você fazer inclusão, né? Pessoal, eu vou trabalhar depois, particularmente, uma aula de Conselho Monetário Nacional, uma aula de Banco Central, vamos detalhar todos os elementos. Essa aqui é só uma apresentação e na continuidade das aulas nós vamos particularizar cada elemento, beleza? Vamos lá. Bom, então nesse sentido, nesse aspecto, essa é a composição do Banco Central. Continuando as entidades. Comissão de Valores Mobiliários, vem comigo. Nós teremos concurso para a Comissão de Valores Imobiliários. Além do Banco Central do Brasil, um dos grandes concursos dessa área bancária é exatamente esse. Então, você que está se preparando para o Banco Central, para o Banco do Brasil, fique esperto em todos os eventos, em tudo que o Alphacom fizer sobre a Comissão de Valores Mobiliários, porque ela já está muito avançada no seu próximo edital. E a Comissão de Valores Mobiliários, ela trabalha com o mercado de ações. Então, por exemplo, quando você abre uma conta lá no Waze Invest para comprar uma ação da Disney, ou para comprar uma ação da Tesla, ou para comprar uma ação do Banco do Brasil, você trabalha com regras da Comissão de Valores Imobiliários. Então, para a gente pontuar e simplificar, a Comissão de Valores Imobiliários ela é a instituição normativa do Sistema Financeiro Nacional que trabalha objetivamente com o mercado de ações e que permite, por exemplo, que sejam abertos os chamados bancos de investimento, como existem vários por aí. Continuando, deixa eu falar uma coisa importante, né? A função de um professor é apresentar todos os elementos, mas pontuar aquilo que é mais relevante, pontuar aquilo que é mais importante, pontuar aquilo que tem mais possibilidade de cair em prova. Então, das instituições que eu estou apresentando aqui, que são as instituições
normativas ou de supervisão, as 3 primeiras elas são muito mais importantes. Essas 3 últimas, elas caem muito pontualmente em prova. É óbvio que eu vou trabalhar todas elas, mas as 3 primeiras são muito mais importantes. Vamos lá. Que são, vamos lá para a leitura, Superintendência de Seguros Privados, Superintendência de Previdência Privada e o Conselho de Recursos. Vamos continuar, que eu estou com o material aqui, para apresentar para você as entidades de intermediação, as entidades normativas. E olha o que diz o próprio Banco Central sobre elas, que é, na verdade, Ctrl+C e Ctrl+V do que vai cair na sua prova, né? É formado pelas instituições que atuam na intermediação financeira e tem como função operacionalizar a transferência de recursos entre agentes superavitários e agentes deficitários, ou seja, quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro, a partir de regras, diretrizes e parâmetros normativas. Então, vem comigo. Eu acabo de abrir um banco, o Banco do Resendão. Eu sou entidade normativa. Por tudo que eu expliquei para você das regras de Basileia, das regras do sistema financeiro global, sobre alavancagem, sobre crédito, sobre liquidez, eu abro um banco. Eu sou sou uma entidade superavitária. Eu vou emprestar dinheiro para você, pequeno gafanhoto, que é, na verdade, um agente deficitário. E eu atuo nas entidades normativas, mas cuidado, porque nem toda entidade normativa é banco. Muita gente comete esse erro e erra nas provas. Na última prova do Banco do Brasil, teve uma prova para o Banco do Brasil em 2018. No Alphacom nós tivemos um curso, aulas, inclusive revisão de véspera online. E aí tinha uma questão que falava um elemento pontual e errado. Falava que todas as entidades normativas que vendiam produtos e serviços bancários para o povo eram bancos e não são. Vejam aqui. Na verdade, eu tenho essa subdivisão que aos poucos você vai ter que memorizar. Eu tenho instituições bancárias, instituições não bancárias, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e instituições não financeiras e auxiliares. Esse é o problema, porque vejam bem, aqui eu tenho as instituições bancárias ou monetárias. Então eu tenho banco comercial, caixa econômica, cooperativa de crédito e banco cooperativo. Vem comigo. Resendão, eu vou desistir de prestar concurso para o Banco Central, porque afinal de contas é muito detalhe. Calma, é o início. Eu estou apresentando para você. Essas aulas são umas aulas introdutórias para você entender a estrutura, para depois particularizar. Então, começando pelos bancos comerciais. São as instituições públicas e privadas normativas que atuam sobre as regras de Basileia e do Conselho Monetário Nacional, sob supervisão do Banco Central do Brasil, que oferecem produtos e serviços bancários para pessoa física e jurídica. E quem se encaixa no banco comercial? Banco do Brasil, Banco do Rio Grande do Sul, Banese, que é o Banco de Sergipe, Banco do Nordeste, Banco de Brasília, entre outros. Itaú, Bradesco e os bancos digitais. E o Banco Inter, e o Nubank, e o C3, esses bancos aí. Todos são bancos comerciais. Uma coisa muito importante que eu vou dizer para você. Nos atuais editais de banco, tem aparecido bancos digitais. Os bancos digitais não têm uma regra diferente dos bancos tradicionais. Voltando, vamos para o material para dar tempo de pontuar todos. Bancos comerciais, caixas econômicas, nós não temos mais no Brasil caixas econômicas estaduais, né? Então a única caixa econômica é a federal. Cooperativa de crédito, que trabalha com crédito para grupos de sócios, particularmente rural, e banco cooperativo, que são os bancos dessas cooperativas, e eu tenho as não bancárias, banco de investimento como o Ex-Invest, banco de desenvolvimento como o BNDES, companhia, sociedade de arrendamento mercantil e hipoteca. Perfeito? Vem comigo. Eu espero que você tenha entendido que essas aulas iniciais, Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3, instituições do sistema financeiro internacional ou global e instituições e estrutura do sistema financeiro nacional, é para que você tenha condições de, a partir das próximas aulas, começar a me acompanhar em 2 elementos: a caracterização de cada instituição normativa do sistema financeiro nacional e produtos e serviços bancários.
porque o curso ele vai até cheque, investimento, crédito rural, taxação de importação e exportação. Perfeito? Então, muito obrigado pela sua presença na minha aula. Muito obrigado pela sua paciência em estar comigo aqui até o final. Força e honra! Estou com você até a sua aprovação.